Exatamente, ainda mais porque agora com o calor, né, o número de animais peçonhentos que circulam perto de nós aumenta. E recentemente, a jornalista Sandra Emberg passou por uma situação preocupante. Na casa dela, após um dia normal, ela foi picada por um bicho que ela confundiu, gente, com uma folha. Após ir ao hospital, devido a uma dor muito forte, ela gravou um vídeo tranquilizando os fãs. Vamos assistir um trechinho. É isso, né? Muito cuidado por onde a gente pisa. Quem explicou pra gente tudo sobre esse animal foi o biólogo Guilherme Domenichelli. Muito obrigada. O Instagram dele é @gui_animaltv e o canal no YouTube é Animal TV. Mas e aí você de casa? Você sabe o que fazer em caso de picadas ou lesões causadas por animais peçonhentos? Durante o verão, a incidência desses bichinhos costuma aumentar. Por isso, todo cuidado é pouco. E por isso também hoje nós iremos receber aqui no estúdio o doutor Adriano Vendimiati, que é médico emergencista e vai nos dar uma verdadeira aula, né, doutor, de primeiro socorro. Seja bem-vindo. Obrigado, minha querida. Vimos no vídeo que a Sandra falou que colocou gelo antes de ir ao pronto-socorro. É algo positivo a se fazer em caso de picadas, de queimaduras por animais peçonhentos? Sim, né? Vamos dizer que, na verdade, nesses casos, quanto menos as pessoas tentarem fazer, melhor. Existe ainda no Brasil muito mito popular, muitas essas sabedorias antigas de avós, de avós, de colocar 200 mil coisas diferentes e a maioria das vezes que você tenta colocar essas coisas, mais atrapalha do que ajuda. Se você não tiver nada para fazer, o gelo é uma boa pedida. Se você for tentar fazer uma camada a mais, né, e depois a gente pode explicar um pouco melhor, é sempre lavar o local. Lembrando que no caso da taturana, por cima, como ele explicou, as cerdas, elas são como se fossem micro agulhas. Elas já têm o veneno dentro delas e elas podem permanecer na pele depois do contato. Então, o processo de você lavar com água e sabão e tal ajuda a retirar essas cerdas e pode diminuir a quantidade de veneno que vai entrar no corpo da pessoa. Quais são os casos mais comuns que você confere no pronto-socorro nessa época do ano? Então, se a gente tentar dividir como a gente recebe no pronto-socorro, acho que depois tem um slide aqui para mostrar isso também, a gente tenta dividir animais que são de contato, aqueles animais que entram em contato com a pele, e aqueles que são de picada. A gente faz essa divisão um pouco mais didática, para realmente na forma de atender e quais são os cuidados que vai fazer, mas no geral esses são os mais comuns. Como você mesmo falou, pensando em jardim, dia a dia, cidade é principalmente taturanas e lagartas, né, que estão na mesma classe. Vamos falar também das aranhas, que estão dentro de casa também e causam muitos acidentes, apesar que, graças a Deus, acidentes com aranhas costumam ser um pouco mais leves. Escorpiões, esses sim são mais perigosos. O Brasil registrou só em 2022 20 mortes por picada de escorpião. Nossa, é um número alto. E agora em 2023 já estamos com 15 até agora. Já é mais grave. Comparado com a aranha, nós tivemos acho que 3 mortes só no passado, lógico, né? Pela quantidade e pela gravidade, né? E também a gente pode colocar também os acidentes com abelhas e formigas, que apesar do veneno não ser um veneno tão importante, ele tem uma importância maior que a questão de alergia. É muito mais comum as pessoas terem alergia a esses venenos e daí sim ter uma reação grave pelo indivíduo, pela pessoa, mais do que pelo veneno. Ao ter contato com um animal peçonhento, eu sempre devo ir a um pronto-socorro ou eu devo aguardar, observar e se eu tiver algum sintoma que foge do comum, procurar ajuda? Vamos dizer, depende do paciente e depende do animal, né? Como eu falei, apesar de eu ter falado da morte de escorpião, isso é muito mais comum nos extremos de idade. Crianças pequenas e idosos. O último caso que a gente teve na região que eu moro, que é a região de Campinas, foi uma menina de Paulínia, que ela foi picada por 2 escorpiões diferentes e ela tinha 6 anos. Então, pela idade, pela quantidade de veneno, foi o suficiente para nela causar a complicação mais rara que tem do veneno de escorpião, que é a arritmia cardíaca. Então, quando são extremos de idade, a depender do animal, escorpião, a gente sempre fala que se puder, vá no pronto-socorro. E na dúvida, vá para o pronto-socorro, né? Aranha, depende muito da aranha, depende muito do animal. Uma coisa que eu sempre dou uma dica e eu falo para o pessoal precisar atualizar os manuais que tem aqui no Brasil, né? A maioria dos manuais fala para você matar o animal ou capturar o animal para levar para o pronto-socorro, para facilitar a identificação e saber qual é o veneno, né? A aranha tem 10 tipos diferentes, né, e tudo mais.
Só que acontece o seguinte, nesse processo de capturar o animal... Você pode se machucar. Mais ainda. Isso é coisa, gente, de, sei lá, de 10, 15 anos atrás. O que eu falo para todo mundo hoje é, se possível, tire uma foto do animal. Sim. Né? Você tem celular hoje em dia, então você tirando uma foto Não do... precisa levar Não o precisa estar levando o bicho. bichinho para lá. Eles levam vivo pra gente. No pronto-socorro, sempre chega lá os vidros com o escorpião desse tamanho, te olha e fala, pode levar para casa, não precisa não. Então, identificar o animal ajuda. Eu acho que assim, classificando, picada de escorpião, o ideal é sempre levar, aranha vai depender da aranha, insetos como formigas e abelhas, mas se a pessoa tem histórico de alergia, taturana, como a gente acabou de ver, eu acho que é sempre interessante ir sim, porque pode ser um quadro grave, né? Mas nada impede de você observar a pessoa e se você perceber que ela está evoluindo mal, como a própria Sandra fez, né? Ela viu que ela não está vindo bem, daí sim você procura o pronto-socorro. Mas vou fazer de novo a ressalva, extremos de idades, crianças pequenas e idosos, na dúvida, sempre leva. Bom, como temos muitos mitos, né, relacionados a esse universo dos animais peçonhentos, vamos falar de cada um dos animais, porque assim a gente consegue entender o que a gente deve e o que a gente não deve fazer de jeito nenhum. Temos, diretor, um slide com esses animais para que a gente siga esse papo? Eu morro de medo de aranha, eles me colocam na minha cara. Pelos animais que promovem lesão por contato. Isso, acho que colocando na nossa realidade é basicamente isso. Tanto lagartas como taturanas. Um detalhe importante, né, e a Sandra teve sorte em relação a isso, porque parece que eu realmente o contato dela foi com aquela taturana cachorrinho. Essa que está aqui na foto é a taturana, na verdade essa aqui é uma lagarta, a lagarta lonoma. É só lembrar do locomia, né? Ela é uma das poucas, se não a única, lagarta que tem um veneno letal. Nossa! E acontece no Brasil. Tanto que o Brasil é o único lugar do mundo que produz um antídoto, né, um anticorpo para esse veneno. E aí, quando eu preciso de um antídoto, eu tenho quanto tempo para receber esse medicamento? Depende do local e depende do paciente. Locais que são muito vascularizados, próximo da circulação sanguínea, pele mais fina, próximo de vasos, esse sangue pode cair na circulação sanguínea mais facilmente e dar problemas mais cedo. Agora, no contato com sola do pé, palma da mão, lugares que são um pouco mais grossos e que talvez a chance do veneno ou um contato mais leve, você tem mais tempo. De novo, também depende do paciente. Mas a lonoma que está aqui é uma das poucas, como disse, que tem veneno letal. Então, se você encontrar uma bichinha dessa que parece uma folha, voa. Nossa. Voa pro pronto-socorro. Essa aqui, ó. Essa bichinha bonitinha aí. Se você cruzar com ela, fuja. Voa pro pronto-socorro. E aí você disse que o que a gente deve fazer, no caso dessa que é letal e da outra que a Sandra sofreu essa queimadura, é lavar o local. Isso, como eu disse, ela pode ser letal. Isso é importante também colocar. Não quer dizer que todo contato que você vai ter com uma taturana dessa vai levar para uma complicação. Perfeito. Mas o veneno dela pode causar complicações no rim, principalmente, pode causar lesão renal, entre outras coisas. Então, de novo, depende do contato do local. Então, se você teve o contato, ainda você está vendo que você tem fímbrias, tem os pelinhos ali, ficou alguma coisa, lava com água e sabão, tira o que você puder daquela região, entendeu? Né? Esfregando suavemente e gelo. Gelo no local. E o que eu não devo fazer? Colocar qualquer outra coisa. Perfeito. Ótimo. Você está falando sobre isso ainda. Então, lavar é isso. E pronto, no máximo um gelo. Isso. Volta para outro slide para a gente seguir, porque temos a água viva. Isso, e depois acho que a gente vai estar fazendo uma outra parte que vai estar falando sobre isso, mas a água viva é outro animal que também é dessas lesões de contato, caravela portuguesa também. Eu já vi vídeo de criança brasileira brincando na praia, porque achou uma caravela portuguesa e acha bonitinho, porque ela parece uma bexiguinha, né? E o veneno dessa coisa também é terrível, causa uma dor lancinante. Água-viva também, né? Daí, ao contrário, o Brasil, graças a Deus, não tem água-vivas letais. Na Austrália tem, água-viva que o veneno dela é letal. Mas ela também é um veneno de contato. Ela também tem vários pequenos bolsinhas de veneno que são um gatilho que, quando encosta na pele, causa essa lesão. No caso da caravela também dizem que o veneno é tão forte que pode chegar a parecer que você está tomando um choque elétrico. Nossa! Só que como eles são uma coisa que é mais, né, acontece na época que a gente desce para a praia, aquele final de semana que sobrou, não tá chovendo, conseguimos para poder descer para a praia e já toma sol, né? Curtir um pouquinho e daí você tem um acidente como esse. Ele é muito mais específico. Aquilo que você pode e não pode usar na água viva é muito mais específico que outras coisas. E tem muito mitos por aí, mitos que até apareceram na TV, né? Episódio de Friends ou coisa parecida por aí. Já falou logo, urina, vamos falar sobre isso. Xixizinho. Xixizinho, será que funciona? E aí o outro slide, esses que vimos são animais por contato, mas tem também os animais que
picam, né? Isso. Que é a aranha, o escorpião, abelha, formiga e carrapato. Eu pedi até para colocar aqui o carrapato, lembrando que o carrapato não é um animal peçonhento, né? Que no caso que ele tem um veneno, uma peçonha, tanto que já podemos até começar por ele para eliminar. A picada dele pode ser indolor e a pessoa pode não perceber que está sendo picada. Mas ele entrou, acho que na voga, é importante as pessoas lembrarem que ele existe, por quê? Porque tivemos aquele episódio lá na minha região de Campinas, das 6 pessoas que vieram a falecer por causa da febre maculosa. Então o carrapato é aquela coisa que as pessoas esquecem, está no nosso quintal, às vezes está no nosso jardim, ainda mais quando a pessoa vai pescar, vai na beira de lago, beira de rio, e às vezes ela não sabe como proceder quando tem contato com um bichinho desse. Não é peçonhento, não é venenoso, mas pode matar tanto quanto. O borrachudo também não é peçonhento e também não é venenoso, mas ele promove alergias graves em muitas pessoas, né? Ele promove muita alergia grave, ele promove muitas piadas depois que o pessoal volta de Ilhabela, geralmente também. Exato, eu tava pensando em Ilhabela. Você sempre sabe quando a pessoa foi para Ilhabela, né? Porque ela volta parecendo um milho, de tanta bolinha. E tem muita gente que visita um pronto-socorro por isso. Sim, não. Eu, quando fui para Ilhabela, junto com meus filhos, eu contei. Eu tive 74 picadas numa praia que eu fiquei 15 minutos. Foram 74. E aí, no caso, por exemplo, do borrachudo, a gente usa repelente. No caso desses outros animais que picam, tem algo para prevenir? Não. Tem. Podemos até falar. A única prevenção que você tem são luvas e sapatos de cano alto. Entendi. Isso, aqui no Brasil a gente está começando a criar um pouco do hábito, né? Agora, depois da pandemia, muitas pessoas mudaram de casas, de apartamentos e foram para casas. Ou mesmo em apartamentos começaram a ter jardins verticais, começaram a ter mais plantas, queria ter um pouco mais de verde, porque ficaram trancados dentro de casa. Então a jardinagem entrou no radar do brasileiro. Mas eu vejo muitas pessoas, inclusive a minha esposa em casa, que não tem o hábito de fazer isso usando luvas. Aquelas luvas mesmo que você usa para lavar a louça, de borracha mais grossa, para poder fazer a sua poda, trabalhar com as plantas. Isso evita 90% de todos os acidentes que você poderia ter com a taturana, com o escorpião, com a aranha, que vai estar ali no meio das folhas que você não viu. A formiga. Eu vou dar um recado e te encontro na mesa pra gente explorar esses elementos aqui que são bons e outros que são, na verdade, mitos, né? Crendice popular. Vamos agora voltar a falar sobre os nossos amigos ou inimigos, os nossos bichinhos peçonhentos. Aqui na frente a plaquinha do que funciona e do que não funciona, né? Então vamos lá. Vamos mudar de Mythbusters aqui. Vou pedir sua ajuda, então. Com certeza. Vamos lá. Indo para a questão, vamos colocar assim, né, dos mitos populares que existe, do que funciona, o que não funciona, nós temos aquela coisa, o pessoal começa a pegar tudo que tem na cozinha para começar a usar. E aí, pó de café, será que em picada de formiga ajuda? Eu acho que não. Mito. Pode colocar para lá. Pode? É mito? Pode, mito total. Açúcar na formiga, gente, só em restaurante 2 estrelas Michelin. Só se for no Alex Atala. Fora isso, mito completamente. Mito também, não adianta em nada. Álcool, todo mundo agora tem em casa, álcool 70. Fala que é bom lavar. Então, eu vou dizer para você que realmente em picada o álcool pode piorar a dor. E se for uma picada maior de um inseto que pode causar um buraco maior, ela pode voltar a fazer a sangrar. Então, o álcool não é ideal para estar utilizando, não. Então, mito. Pro álcool. Tal. E o vinagre? Vinagre? Eu não sei, porque ele tem talvez um poder adstringente, antisséptico, não sei. Olha, ele funciona. Mas para que ele funciona? Para a famosa água viva. A única situação que você vai estar usando o vinagre justamente é na água viva. Eu tinha pedido um frasquinho de xixi, a produção não me deu, tá? Não falando sério agora. Né? Xixi esquece, gente, isso é mito, aquela coisa que falam por aí. Se você tiver uma picada com água viva, você pode usar 2 coisas. A própria água do mar para lavar, não use água normal. A água doce pode piorar a dor. Então, água do mar normal ou o vinagre. Perfeito. As 2 coisas que você vai usar para limpar uma picada de água viva. Ótimo. E daí, o que a gente já falou várias vezes que funciona, água e sabão, gente. Água e sabão. É o kit básico, né? Aquilo é o que a gente todo tem, mundo tem assim, em casa. fácil acesso. Sempre. E daí, gente, todas as outras coisas que o pessoal fala por aí, pasta de dente. Pasta de dente é um clássico. Pomada. Não uso. Esquece isso. Ok. E daí a gente pode colocar o seguinte, creme hidratante. Você falou do borrachudo. No pós, depois que já formou aquele calombo, alguma coisa, até pode ser que funcione. Na hora H, não. Vou deixar no meio. Tá bom, justo. Para colocar aqui. E daí,
Vamos falar um pouquinho aqui, uma coisa que eu gosto de colocar bastante, já que a gente falou de picada de abelha e também pensando em outros insetos como formiga, que às vezes o ferrão fica na pessoa. Na abelha sempre sabe, né? A bundinha da abelha, o ferrão fica. As pessoas gostam de falar que tem que tirar com pinça. Não tem? Não é o ideal. Pinça você vai usar para uma situação só. Você vai usar só para o carrapato. Carrapato, se você tiver, não vai tentar queimar a bundinha dele, aquela coisa toda que o pessoal fala. Ah, queima a bunda, que é aquela... Não, tá? É uma pinça, você vai pegar o carrapato e tirar, nessa situação. Por isso vamos deixar também aqui, na verdade, mas nem sempre. Agora, uma picada de abelha, vamos lembrar que a glândula de ferrão ainda está na bundinha da abelha. Então, o ideal, bem, tem o nosso manequim aqui, o nome dela é Joana, tá bom? A Joana vai ajudar a gente. Imagina que isso aqui é a bundinha de uma abelha, o ferrão e aquela parte, a barrigada que fica. Aqui ainda tem veneno. Se você pegar, vou picar, desculpa, Joana, depois você reclama aqui com a produção, beleza? Se você pegar uma pinça e você espremer, você vai injetar mais veneno dentro da picada. E aí eu faço o quê, então? O certo é você pegar um cartão de crédito, alguma coisa dura, né? Para isso que serve o cartão de crédito, gente, tá bom? Vocês viram aqui no negócio da economia e ó. Ah, você empurra. Vai lá e arranca fora o ferrão. Nossa, o ideal sempre essa raspando. dica é para você compartilhar com todo mundo que você conhece. Porque realmente a primeira atitude que a gente tem é puxar. Sim, e eu já vi uns ferrões de abelha que a bundinha ainda estava mexendo. Nossa. Então nessa hora vai lá e tchuf. Então é só empurrar, não puxar. Nunca. E o spray antisséptico? Então, ele pode ser utilizado sim, talvez não na hora exatamente da picada, mas para fazer uma limpeza, uma higiene, você não tem água e sabão, ele é uma boa saída, tá fora de casa, tá na rua. É uma solução importante. Por isso também que eu pedi para a produção colocar aqui o que a gente pode chamar do nosso kit básico de primeiros socorros, que todo mundo deveria ter. Ele pode colocar ele aqui. Se você tiver em casa para você cuidar desses tipos de ferimentos que são comuns, que vão acontecer bastante agora no verão, é importante esse tipo de coisa. O antisséptico, água e sabão todo mundo vai ter em casa. Sim. Se você quiser lavar com alguma coisa que não seja água e sabão, soro fisiológico. E aí vale para todos os casos. Inclusive para a questão da picada da água viva, porque o soro fisiológico lembra mais a água do mar do que a água doce. Picadas e queimaduras por contato também. Isso também. Na questão da taturana ou qualquer outro bichinho que quer depois cobrir a ferida, o que você vai usar? Gaze, sempre gaze, nada mais além de gaze, e o micropore, só poder tapar ou ocluir. Colocar um band-aid ou coisa parecida, pode ser que sirva numa outra hora, mas o ideal sempre mais isso aqui. Mas acaba também irritando a pele, né? Sim, sim, sim. Porque a área dele de proteção é menor. É, o ideal é sempre uma coisa que deixe mais soltinho, mais frouxo, e deixa respirar mais. E sempre que você puder, luva, gente. Luva para poder fazer os procedimentos, mesmo que seja com a mão limpinha. E uma coisa não só os procedimentos, mas também, como você falou, cuidar do jardim, usar como proteção. Isso aqui também salva a vida. Se você não tiver gelo em casa, tudo bem, mas tem uma bolsinha dessa aqui sempre no congelador. Você compra na farmácia, tem várias marcas. Quando você tiver uma picada dessa, como teve da Sandra, você viu, ela falou que isso aqui foi que salvou a vida dela. Deixa isso aqui na geladeira, teve a picada. Isso é um item necessário mesmo, porque aí em outras situações, cólica, por exemplo, você coloca no micro-ondas e ela esquenta. Ajuda muito. E para finalizar, tesourinha? Sempre tesoura e de preferência tesoura sem ponta, né? Porque também se você for precisar pedir ajuda para uma criança para estar cortando, uma tesoura sem ponta é melhor. Uma verdadeira aula do que a gente pode e não pode fazer. Muito obrigada, doutor Adriano. Prazer. Adriano Vendimiati é médico emergencista e você encontra mais informações sobre o trabalho dele no @dr.derrame. dr.derrame, muito obrigada mesmo. Essa da abelha, vou contar para todo mundo. Perfeito, minha querida. Obrigado a você. Volte sempre. Sempre vou voltar. Vamos agora...